Conheça as abelhas gigantes do Himalaia que produzem mel alucinógeno. Fala, meus curiosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Mundo JC, o canal que traz para vocês todos os fatos e notícias mais curiosas do nosso planeta, que a natureza é cheia de surpresas e peculiaridades, isso a gente já sabe. Mas frequentemente nós somos bombardeados com novas informações que sempre nos surpreendem por condições intrigantes da fauna e da flora ao redor do planeta. Uma das histórias mais curiosas proporcionadas pelo mundo animal talvez venha do outro lado do planeta, mais especificamente da Cordilheira do Himalaia, a cadeia mais alta de montanhas do mundo. Por lá, existe uma espécie de abelha gigante capaz de produzir um tipo de mel alucinógeno com características psicotrópicas. O pior disso tudo é que os habitantes da região arriscam as suas vidas para tentar coletar essa iguaria nos extensos paredões de rocha daquele território. Curioso, não é mesmo? Quer entender melhor essa história? Descobrir por que as abelhas produzem esse tipo de mel e por que ele é tão procurado pelos moradores do local? Então fiquem tranquilo, pois nós iremos te contar tudo. Mas antes de iniciarmos, eu já te convido a deixar o seu like aqui embaixo e também para se inscrever no canal. Se você já fez tudo isso, então vem comigo para mais um vídeo. A região do Himalaia abriga a cadeia montanhosa mais alta e mais perigosa do nosso planeta, com uma cordilheira que se estende por 5 países da Ásia e inclui os pontos mais altos da Terra, como os montes K2 e o Everest. No entanto, o que nem todo mundo sabe é que essa região também abriga uma espécie peculiar de abelhas, a Apis dorsata laboriosa, mais conhecida como a abelha gigante do Himalaia, e que se destaca pela sua capacidade de produzir mel com propriedades psicotrópicas. Esse mel produzido é conhecido como Mad Honey, que numa tradução literal para o português poderia significar mel insano. Com um tom avermelhado, ele é muito difícil de ser colhido, mas gera muito interesse nos consumidores e comerciantes por conta de seus fatores alucinógenos. Cerca de 500 gramas desse mel chega a custar entre 60 e 180 dólares por ser tão difícil de colher, além do fato de que ele só é produzido em determinadas estações do ano, sendo localizado em enormes penhascos que dificultam a sua colheita. Some tudo isso ao fato que as abelhas gigantes do Himalaia possuem uma das picadas mais fortes e doloridas de sua espécie, sendo capazes de furar até as roupas grossas dos apicultores. Apesar de todas essas dificuldades, a coleta do mel é uma prática cultural desenvolvida pelo povo de Kulung, que habita a região oriental do Nepal, com este povo desenvolvendo uma tática de colheita que consiste em usar escadas feitas de corda de bambu que são penduradas a dezenas de metros do solo para que os coletores possam se aproximar das colmeias. Quanto à sensação proporcionada pelo mel, é importante saber seus efeitos antes de comê-lo. 2 colheres de chá é a dose recomendada pelos caçadores da iguaria, mas a partir dessa quantidade, o corpo já começa a sentir alterações, como a queda de temperatura e da pressão, sensação de calafrios, enjoo, moleza excessiva e, claro, alucinações. Em doses mais exageradas, o consumo do mel pode gerar até paralisia temporária, desidratação e, sem os devidos cuidados, chega a ser letal. Apesar de todas essas peculiaridades, os nativos da região do Himalaia utilizam doses pequenas do mel como antisséptico para tratar tosses e para aliviar a dor. De acordo com um site sobre biologia dos Estados Unidos, o que confere ao mel essas propriedades psicotrópicas são toxinas presentes nas flores, das quais as abelhas se alimentam durante a primavera. A primavera, aliás, é a única estação do ano em que o mel é produzido por essas abelhas, que oferecem o tão curioso efeito. Contudo, o consumo desta iguaria vem se tornando cada vez menos apreciada, já que os relatos envolvendo seus efeitos não costumam ser muito positivos. Algumas pessoas dizem que uma das principais sensações é mal-estar causado pelo efeito das toxinas e uma imensa vontade de expulsar, seja através de vômito, urina ou fezes, o mel do corpo. Passada essa fase, vem a sensação de alternar entre a luz e a escuridão, já que a visão oscila entre ver e não ver nada. Além disso, quem se arrisca a consumir doses mais altas do mel costuma escutar um zumbido cíclico nos ouvidos, semelhantes ao produzido pelas abelhas. Esses efeitos podem ser sentidos durante o dia inteiro e os indivíduos permanecem lúcidos enquanto as toxinas do mel estiverem agindo no corpo e na mente humana. Em 2018, o documentário The Last Honey Hunter foi produzido para contar a história dos escaladores nepalenses
que fazem a colheita deste mel, mostrando os desafios da profissão e os riscos iminentes pelos quais a população nativa passa. Contudo, as tradicionais caças ao mel que são conduzidas de forma ambientalmente sustentável podem não durar por muito mais tempo, já que a aldeia documentada na produção mostra que não tem mais ninguém interessado em substituir os velhos caçadores de mel, uma vez que os jovens já estão mais propensos a irem para as cidades e não se arriscarem nessa vida perigosa. Mas esse não é o único problema. Em 2013, ativistas emitiram um comunicado que dizia que as populações de abelhas estão em declínio. Isso devido ao turismo e políticas governamentais que concedem privilégios de caça aos empreiteiros que não colhem o produto de forma sustentável, contribuindo dessa maneira para o impacto ambiental e cultural da região. Será que esse é o início do fim de uma das tradições mais curiosas da região do Himalaia? Conta pra gente nos comentários o que você achou dessa história e se você já tinha ouvido falar dessas tais abelhas gigantes que produzem um mel alucinógeno. Lembre-se também de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Hoje nós ficamos por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!